Manhã de goleada no CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama entrou em campo nesta manhã de sábado contra a equipe do Maricá, num jogo-treino de preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos nesse próximo dia 30 de março. E o Vasco iniciou com o pé direito, o primeiro teste desta intertemporada. 4-2, com destaques individuais, e a gente, é claro, vai trazer tudo a vocês aqui neste Fala Gigante. Quem marcou os gols do Vasco? Qual foi o time titular do técnico Fábio Carille? Tudo isso você verá aqui neste vídeo. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Iremos falar sobre o caso Riquelme, mais um cria da base do Vasco da Gama que vem sendo deixado de lado por esta atual diretoria. Falar também sobre hoje a preocupação do técnico Fábio Carille até para a estreia do próprio Brasileirão com relação ao retorno de algumas peças que o treinador gostaria de contar para este primeiro momento do Brasileiro. A gente vai falar sobre tudo isso, meu amigo. Temos, de fato, tá? Um Fala Gigante aí bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas novidades e informações. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, trazendo ainda mais novidade e informação a todos vocês sobre o nosso Cruz Maltino. Temos o Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é esse vídeo que você está assistindo agora. E o Boa Noite Gigante, sempre para chegar com tudo, né? Para fechar aí o seu dia, trazendo as últimas informações do Vasco pela parte da noite. Então, conto com você. Curta, compartilhe, se inscreva, venha ajudar o nosso canal, fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Fechou? Conto com você então, hein, Vascaíno? De Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é muito Vasco da Gama. A começar, é claro, falando sobre este amistoso. O técnico Fábio Carille pediu a diretoria do Vasco da Gama 2 jogos treinos, pelo menos até o início do Brasileiro. O Vasco ele entrou em campo exatamente uma semana atrás, no dia 8 de março, contra a equipe do Flamengo, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Foi a última partida oficial do Vasco da Gama. O Vasco acabou sendo eliminado, perdeu pelo placar de 2-1. O Flamengo chegou à final do Campeonato Carioca, passando pelo Vasco da Gama, e amanhã disputará o jogo final, né? A última partida aí do Campeonato Estadual de 2025. Entretanto, com a eliminação, o Vasco da Gama não irá disputar mais nenhuma partida pelas próximas semanas até o início do Brasileiro, que se dará apenas no dia 30, contra o Santos São Januário, às 6h30 da tarde, partida que cairá num domingo. Então o Vasco jogou a última vez no dia 8 e terá um jogo apenas no próximo dia 30. 22 dias separam essas duas datas. O Vasco terá exatamente 3 semanas cheias de preparação, sem nenhuma partida oficial. Então, o que se entendeu a comissão técnica do Fábio Carille? É um período importante, é um período, só para você ter noção, maior 100 jogos do que o Vasco da Gama teve antes mesmo do início do Campeonato Carioca. O Vasco teve de pré-temporada menos tempo do que terá agora. O Vasco ele se apresenta no CT Moacir Barbosa no dia 6 e no dia 21 já estava fazendo a sua estreia com o time principal na temporada contra a equipe do Madureira na Arena da Amazônia. Então, se o Vasco se apresentou o dia 6 e entrou em campo dia 21, o Vasco teve 14 dias de preparação. Agora o Vasco da Gama terá 21. Então o Vasco tem 3 semanas de preparação, de fato uma intertemporada. Durante esse período técnico Fábio Carille, um período bem longo, vai utilizar para melhorar a parte física do seu grupo, melhorar a parte técnica do seu grupo e ajeitar a questão tática do seu grupo. Será um período muito bem utilizado e tem que ser muito bem utilizado e aproveitado pelo atual técnico do Vasco. Entretanto, não adianta você focar na parte física, na parte técnica, na parte tática, se você não focar na parte de ritmo de jogo. Sabe aquela frase que a gente sempre ouviu? Treino é treino, jogo é jogo. Isso existe. E o Fábio Carille entende exatamente isso. Que não adianta o Vasco da Gama focar nos treinos se na parte de ritmo de jogo estiver mal. Então o Carille pediu exatamente no mínimo 2 treinos antes da partida contra a equipe do Santos durante todo esse período.
Um aconteceu hoje e a expectativa é que outro aconteça durante esses próximos dias, no final de semana que vem, principalmente. O Vasco teve até um desejo de marcar um jogo contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro marcou um amistoso contra o Botafogo e um outro amistoso contra o Red Bull Bragantino. Então, dificilmente o Vasco terá data para atuar contra a equipe de Minas Gerais e terá que achar uma outra equipe. Com relação a esse jogo de hoje, a gente tem o que falar a vocês aqui neste Fala Gigante, que é sobre a goleada do nosso Cruz Maltino. O Vasco goleou a equipe do Maricá pelo placar de 4-2, uma atividade que foi realizada em 4 tempos de 30 minutos para dar ritmo a essa equipe e para que principalmente Fábio Carille entenda quais são os atletas que tem à sua disposição. O Vasco ele iniciou o jogo com o que seria o seu time titular e um time titular bem interessante, bem interessante. Com a ausência de Coutinho por conta da lesão, quem foi o camisa 10 do Vasco da Gama não foi Dimitri Payet, mas sim Benjamin Garré. Havia uma grande expectativa que o Payet viesse a ganhar essa vaga de camisa 10 e viesse a ser principalmente o principal suplente, o principal substituto do Coutinho, o que de forma surpreendente não aconteceu. O Garré ganhou essa posição. O Vasco iniciou a partida de hoje com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda. Essa dupla de laterais está bem encaixada. A dupla de zaga, João Vitor. E a primeira mudança, Maurício Lemos. Para quem viu o Boa Noite Gigante ontem, a gente havia informado a vocês que Maurício Lemos vinha treinando muito bem. Fábio Carille estava começando a olhar o Maurício Lemos com bons olhos e hoje ele ganhou essa primeira grande oportunidade no time titular. Em um jogo treino, ok, mas ganhou essa grande oportunidade. Maurício Lemos saiu no time principal do Vasco da Gama, ganhou a vaga ao lado do zagueiro João Vitor e tende a permanecer ali, tá, vascaíno? Expectativa é que na partida contra o Santos, na estreia do Campeonato Brasileiro, Maurício Lemos venha a ser o titular da nossa zaga. Jogador uruguaio, com passagem pela seleção do Uruguai, passagens por grandes clubes do futebol mundial, veio para o Vasco da Gama exatamente com esse status de titular. Então, internamente, o Vasco não vê sentido em deixá-lo no banco. Por isso, hoje, aos pouquinhos, o Fábio Carille vai encaixando na equipe principal. Então, o quarteto defensivo formado por PH, Lucas Piton, João Vitor, Maurício Lemos. Hugo Moura permanece na posição de primeiro volante como titular dessa equipe. Entretanto, o atleta ao lado dele que mudou. A gente já viu o Tietê, entretanto, está lesionado e não pôde atuar. A gente já viu o Paulinho, que está à disposição. Entretanto, por uma opção do técnico Fábio Carille, quem foi a dupla de volante, no caso, quem foi o atleta a atuar ao lado do Hugo Moura e formar essa dupla de volante foi o Jair. O Jair hoje ganhou a vaga, que já foi do Paulinho, que já foi do Tietê, e atuou ao lado ali do volante Hugo Moura. Então, esse trio de meio campo teve Hugo Moura, Jair e Benjamin Garré. Meio campo mais móvel, com muito mais habilidade, principalmente essa mobilidade dada diante da saída de Felipe Coutinho. E uma trinca ofensiva, com Nuno Moreira aberto pelo lado esquerdo, Ryan aberto pelo lado direito e Pablo Verrete sendo o centroavante, o titular, o camisa 9 do nosso Cruz Maltino. Foi assim que o Vasco foi a campo, iniciou a partida. Alguns outros atletas ainda entraram, durante os 90 minutos de jogo. Tivemos também algumas substituições, como a entrada do Lucas Freitas na vaga do Maurício Lemos, para o Fábio Carille ver o time novamente com essa dupla que vinha atuando como titular. A entrada do Paulinho também ao lado do Jair aconteceu durante esse jogo treino pela parte da manhã de hoje, para o Fábio Carille testar a equipe aos pouquinhos. E com relação aos gols marcados, o Vasco venceu pelo placar de 4-2 e dos gols o Vasco da Gama teve Paulinho, Souza, Esforza e Ryan marcando os gols. Como eu te trouxe aqui, foram 4 tempos de 30 minutos, sendo que desses 2 primeiros tempos de 30 atuou todo o time titular. E durante esse período em que o time titular entrou dentro de campo, nessa primeira parte do jogo treino, o Vasco acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. Os gols do Maricá foram marcados pelo Clisman e pelo Hugo Borges. Hugo Borges, inclusive, um atleta que já vestiu a camisa do Vasco, um cria da nossa base. O gol do Vasco da Gama marcado nessa derrota parcial foi pelo Ryan. Aí sim, nos 2 tempos finais que os reservas entraram em campo, o Vasco conseguiu virar a partida com gols marcados por Paulinho, Souza e Juan Esforza, fazendo o 4-2 e fechando o
placar. Então, assim, um jogo treino importante para testes, para ver como o Fábio Carille terá esse elenco, né, para a temporada de 2025, mas com toda certeza muita coisa ainda precisa melhorar. Se o Fábio Carille entrou com o time principal, esse time principal perdeu para o Maricá pelo placar de 2-1, tenho certeza que um alerta foi ligado no técnico Fábio Carille. Eu espero que tenha sido assim. O treinador que ainda não conta com todos os seus jogadores à disposição. O Adson, por exemplo, é um atleta que ainda não está à disposição do Fábio Carille, assim como o próprio Estrela, Tietê, Coutinho, nomes que o Fábio Carille quer contar. Principalmente Tietê e Felipe Coutinho são os dois atletas que o treinador tem por objetivo ter o mais rápido possível dentro do CT. Coutinho é um atleta titular, jogador que acabou sofrendo um edema na coxa esquerda no clássico contra o Fluminense e voltou a sentir dores contra a equipe do Flamengo nesse clássico do último sábado. Já se recupera, já dá algumas voltas ao entorno do CT, dos gramados, né, do CT Moacir Barbosa, para se recondicionar fisicamente e retornar em breve aos gramados. E o Tietê está tratando uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele não entra em campo desde a 11ª rodada da Taça Guanabara, numa partida contra a equipe do Botafogo, onde ele foi titular e o Vasco venceu pelo placar de 1-0. O Fábio Carille quer contar com esses dois jogadores, até porque, olhando para o time titular que o Fábio Carille montou nesse primeiro momento de 2025, Tietê é o volante ao lado do Hugo Moura e Coutinho é esse meia armador da equipe. Então o Vasco corre até contra o tempo para que esses dois jogadores possam estar à disposição o mais rápido possível. Fechado, vascaíno? Deixa claro aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou, né, desse jogo treino. Se você ficou feliz com o resultado, com a atuação da equipe, coloque aqui embaixo. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente pedir um favorzinho a vocês e dar um recado também, você que curte o nosso canal. Qual é a situação? O YouTube, ele tá travando a divulgação dos nossos vídeos. Sim, o YouTube ele não está enviando as notificações do vídeo a vocês. Não sei se você está percebendo isso. O nosso vídeo não está sendo notificado para você que é inscrito no canal. Então o que eu vou pedir? Para você vir aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se. Caso você ainda não seja inscrito, já se inscreva. Se você chegou aqui pela primeira vez, está aqui até agora porque você amarrou no conteúdo. E se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, tu tá de brincadeira, né, vascaíno? Então já se inscreva. E além da sua inscrição, ative esse sininho de notificação. É rápido, é simples. É só você fazer isso daí que está aparecendo na imagem a vocês, que automaticamente o YouTube estará notificando o nosso vídeo. E aí, novamente, o nosso canal voltará com força máxima. Fechou? Conto com você, hein? Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e larga aí o dedo no like também. É de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Fui, valeu e fiquem com o restante do vídeo que está imperdível. Meu amigo vascaíno, como vocês viram aí, essa é a situação do nosso Cruz Maltino. E para fechar com vocês aqui esse segundo bloco de Fala Gigante, trazer uma informação que mais uma dessas que deixa uma grande interrogação na cabeça do torcedor vascaíno, né? Com relação a Riquelme, mais um cria da base. A gente tem falado muito sobre esses crias da base nos nossos últimos vídeos de forma até bem surpreendente, né? A gente falou sobre o Lucas Eduardo, o JP. Na Corda Vascão de hoje eu fiz questão de falar sobre o GB, porque é algo que eu não estou conseguindo entender. De verdade mesmo. Não estou conseguindo entender. O caso Riquelme eu até tento compreender, mas ainda assim para mim é muito difícil. Porque eu vi o Riquelme na base. Eu vi o Riquelme estrear no profissional naquela Série B de 21. O Riquelme sobrando na Série B, sobrando, jogando muita bola, brilhando, né? Os primeiros passos até do Riquelme no profissional demonstrou o quão habilidoso era aquele moleque, o quanto de bola tinha aquele moleque e o quanto talvez o vascaíno fosse desfrutar mesmo em ver o Riquelme em campo. Porque eu acho que, assim, meu amigo, desses últimos anos, em termos de um atleta que subiu pro profissional em tão pouco tempo entregou, não tenho dúvidas que o Riquelme foi esse jogador. Infelizmente, né, acabou não durando. Mas o primeiro momento do Riquelme no profissional do Vasco foi assustador. Essa é a palavra. Assustador. Riquelme sobrou muito nos seus primeiros momentos no profissional do Vasco da Gama. Lances bonitos, um momento de dificuldade do Vasco da Gama, onde a gente estava naquela Série B de 21
a gente acaba não subindo, e talvez uma das poucas coisas boas foi exatamente o Riquelme, pela bola que ele jogou ali, principalmente sob o comando do técnico Fernando Diniz. Então, assim, a gente esperava muito, muito, muito. Eu, Lucas, esperava muito do Riquelme. Riquelme, ele, infelizmente, sofreu uma grave lesão. Riquelme, ele rompeu os ligamentos do joelho. A partir daqui eu estava, inclusive, em São Januário. Ele rompe os ligamentos no jogo contra a equipe do Ituano. Fica de fora por quase um ano. Volta, esse retorno, infelizmente, né, não foi bom, porque o Riquelme parece que não voltou o mesmo jogador. O Vasco, ele tem um contrato longo até com o Riquelme por tudo aquilo que ele sempre foi na base. O Riquelme na base ainda, ele recebeu uma proposta do Villarreal. O Vasco recebeu uma proposta do Villarreal para vendê-lo, um valor alto, tá? O Riquelme sempre foi um jogador muito olhado pelo futebol da Europa e o Vasco à época recusou. Não à toa, né, recentemente, só para você ter noção, no ano de 2022, em março, antes mesmo do Vasco ser vendido, por conta de todo o destaque que ele teve no ano de 21, o Vasco ele renovou o contrato com o Riquelme até julho de 2026, até o meio do ano que vem. O Vasco tem esse contrato ainda em vigente com o Riquelme. O Riquelme sempre foi tratado, volto a repetir, como uma grande promessa. Tem uma multa rescisória, sim, considerada alta. E é um jogador que não atua. E a informação que a gente tem hoje é que o Riquelme não faz parte do planejamento do Vasco para a temporada de 2025. O lateral ele hoje treina separado e faz parte de uma lista de transferências do elenco, junto de Manuel Capasso, junto de De Luca, junto do GB. O Vasco até tenta negociá-lo em um novo empréstimo, lembrando que no ano passado o Riquelme foi emprestado ao Sport e acabou não conseguindo ter minutagem no clube pernambucano. Mas até o momento o Vasco não conseguiu negociá-lo, pois nenhum clube sólido demonstrou interesse na contratação do jogador. Assim, eu falo com pesar, com muito pesar, porque eu vi o Riquelme jogando na base, gente. Riquelme é um jogador de seleção brasileira, Riquelme não é qualquer atleta. E é muito duro, é muito triste para mim, assim como é com o Riquelme, assim como é com o GB, assim como é com o Lucas Eduardo, com o JP, ver um jogador de tanto destaque na base chegando ao profissional e não sendo valorizado. Eu não estou dizendo que o atleta no Vasco da Gama ele tem que ser valorizado pelo aquilo que ele fez na base, porque eu concordo também com a ideia de que base é uma coisa e profissional é outra. Mas eu acho que cabe um pouquinho de paciência. E eu estou sentindo que o Vasco da Gama não está tendo paciência com seus atletas. Um jogador como o Riquelme, diante de tudo aquilo que ele fez na base, ser dada tão pouca chance para ele mostrar no profissional o futebol que ele tem, eu acho muito difícil, cara. Riquelme é um jogador que tem apenas no profissional 37 jogos, gente. 37 jogos não é nada. 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 Foram 24 jogos no seu primeiro ano, onde ele deslanchou. Aí no ano de 2022 foram 11 partidas, teve a lesão, parou de jogar. E desde que voltou, ele teve apenas 2 partidas, que foi nesse ano. Então, desde o momento que o Riquelme retornou da lesão, onde ele estava vivendo talvez o seu melhor momento no Vasco, ele não conseguiu ter um período de continuidade. Olha que loucura, né? Riquelme ele rompe o ligamento contra a equipe do Ituano em São Januário, no ano de 2022, numa partida onde eu estava presente no final do primeiro turno. Esse jogo aconteceu exatamente no dia 19 de julho de 2022. Riquelme é substituído aos 15 minutos do segundo tempo por ter rompido o ligamento do joelho. Eu estava presente no setor VIP de São Januário, a lesão aconteceu exatamente na minha frente. Então, Riquelme, em julho de 2022, se lesiona, retorna em 23, em meados de 23, o Vasco não o aproveita, empresta o jogador no ano passado, ele passa a temporada toda no Sport, atua em 14 partidas e volta nesse ano de 25, e o Vasco só deu 2 partidas para ele mostrar o seu futebol no Carioca. Não mostrou seu futebol? Ó, beijo, tchau. Surreal o que essa diretoria do Vasco da Gama está fazendo com seus ativos, com seus crias. Desrespeito total que está sendo feito. Esse é o meu pensamento. Acho que os jogadores como o Riquelme merecem ter mais tempo para mostrar o seu futebol. Mas é isso, o ideal hoje do Vasco é negociá-lo e breve, o jogador com toda certeza achará o destino, que é muita bola. Riquelme é um jogador de muita qualidade, que com toda certeza algum clube será inteligente o suficiente para contratá-lo. Deixe a sua opinião nos comentários
sobre o que você acha também sobre essa situação do Cria. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desse sabadão. Já já a gente vai estar de volta com o nosso Boa Noite Gigante e, é claro, contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.